Que tal você gravar um comercial por completo, colocando a sua voz, trilhas, mixagens e masterização final para mandar para o seu cliente no sistema Reaper, nesta DAW incrível? É o que você vai aprender no vídeo de hoje, então vem comigo. E aí, tudo bem? Eu sou o Júnior Pinheiro, locutor e produtor de áudio, também editor de vídeo. E no vídeo de hoje, atendendo a pedido de internautas, nós vamos fazer um processo de gravação de texto, mixagem, produção e finalização de um comercial para um cliente dentro da DAW incrível que é o Reaper. E eu vou mostrar para vocês passo a passo a partir de agora, então vem comigo aqui na tela. Bom, como vocês podem ver, estou aqui com o meu Reaper aberto e é onde estaremos utilizando esse sistema incrível para a produção do nosso comercial. E um detalhe que você vai prestar bem atenção agora, hein? Vamos utilizar somente plugins originais, plugins nativos do Reaper, ok? Não estaremos utilizando plugins externos. Então vamos lá. Primeira coisa, temos que configurar aqui a nossa placa de som para captura no nosso Reaper. Se você ainda não tem o Reaper instalado no seu computador, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o vídeo em que eu ensino para você fazer o download e instalação completo. Depois você volta para cá. Mas continuando aqui, vamos vir em opções, preferências. Vamos selecionar aqui, ó, do lado esquerdo vai em áudio dispositivo. O meu está em Direct Sound. Você pode utilizar principalmente o ASIO, mas eu não utilizo porque eu estou utilizando outros softwares para gravar o áudio e também meu vídeo. Se eu colocar o ASIO, ele vai, o que acontece? Dar exclusividade na placa de som dentro do Reaper, e eu não quero isso. Por isso estou no Direct Sound. Então eu coloco aqui a minha placa de captura de áudio, também a minha placa de reprodução, 24 bits sempre e 44 100, tá ok? Tá aqui então a configuração certinho, já pegou, vamos dar OK. Vamos vir aqui, ó, do lado esquerdo, clicar com o botão direito, inserir várias pistas. E eu vou estar utilizando somente 3, uma para voz e 2 para trilha. No padrão, eu sempre coloco 2 trilhas para voz, mas como é um comercial para imobiliária, ele vai ser mais compassado, com bastante espaço na voz. Então, vou colocar aqui locução ou vox, tá ok? Você pode colocar aqui trilha, né? Ou background, sem problema nenhum. Do jeito que você nomear certinho. Vamos colocar aqui, abrir um pouquinho. Vamos clicar no botão REC para podermos fazer a modulação. Mas como vocês podem ouvir, está dando aí a volta no áudio. Eu não quero isso. Ctrl M, vai abrir a minha mix. E agora vamos aqui, ó, na track da locução, desativar. 1, 2. Pronto, já desativou. Ctrl M, ele fechou aqui a nossa track e ela já está preparada. A altura está boa, podemos aumentar um pouco mais para fazer a captura de áudio. Já falei sobre isso em um vídeo aqui no nosso canal, o nível ideal para fazer aí a locução, tá ok? Prontinho, preparado, e agora é só gravarmos o texto. Então vamos lá pegar o nosso texto. Prontinho, já está aí o nosso texto preparado e também modulando corretamente aqui o nosso Reaper. Então já vamos colocar para gravar e preste bem atenção agora nos próximos passos, hein? Para colocar para gravar no nosso Reaper, você vai vir aqui, ó, nesse botãozinho vermelho ou Ctrl R. Feito isso, ele já está modulando. 3, 2, 1. A Moura Leite está lançando uma nova fase dos sucessos. Central Park e Reserva Central Park. Terrenos a partir de 200 metros quadrados, a apenas 2 quilômetros do centro, com opção de loteamento aberto ou fechado. Infraestrutura completa, lazer e qualidade Moura Leite. Preços a partir de R$ 89.900 com parcelamento direto. Parcelas que iniciam em apenas R$ 692. Consulte as condições com o seu corretor credenciado ou visite o nosso estande. Mais informações em avaré.mouraleite.com.br. Prontinho, feito a gravação aqui do nosso comercial aqui no nosso Reaper. E você percebeu que eu deixei um pouquinho ali de intervalo no final e também no começo. Só que o que acontece? Vamos começar a nossa produção. Como vocês podem ver aqui, ele está indo de bit em bit. E eu não quero isso. No comercial ele é muito mais suave. Você vai vir aqui nesta ferramenta, linhas de grade, e vamos desabilitá-la. Pronto. Agora sim ele está mais suave, porque nós não estamos produzindo música. Vamos colocar aqui no começo da voz. 2, 1.
Amor a Lentes. Pronto, aqui é o nosso início. Vamos vir aqui, seleciona essa parte, S. E pronto, já cortamos aqui o que não precisamos. Vamos aqui no final, S, prontinho. É essa parte que nós queremos aqui do nosso comercial, para produzir o comercial da nossa imobiliária. Bom, o que precisamos aqui agora? Vamos colocar alguns plugins para que dê mais punch aqui na nossa voz. Vamos vir aqui, ó, nesse botão Effects. E nós vamos começar aqui, ó, lembrando que eu falei no começo desse vídeo, usando plugins somente nativos, Cocos, nós vamos vir em Equalizador e vamos dar uma limpada na nossa voz. Vamos aqui no primeiro, vamos colocar em High Pass, tá ok? E você vai fazer essa seção aqui, ó. O 5 ele tá desabilitado, vou ativar e vou jogar ele lá pro final. O que acontece? Ele tá indo, ó, com 1 e também com 5. O 5 eu não quero High Pass, então vou deixar em Band, tá ok? Feito isso, tá aqui o nosso 1, já em High Pass, a frequência de ganho tudo certinho, Bandwidth. Nós podemos baixar aqui um pouquinho e trabalhar um pouco mais com a frequência. Depende da sua voz. Vamos ouvir certinho qual é a frequência ideal para fazer um corte. O que acontece? Da frequência 98 para baixo, ele vai cortar, não vai deixar passar. Nova fase dos sucessos. Central Park e Reserva Central Park. Ó, 86 está ótimo aqui para mim. Vamos então aqui no segundo. Eu quero dar um pouco mais de peso na minha voz. Bem de leve, hein? Nova fase dos sucessos. Central Park e Reserva Central Park. Perfeito, tá aí. Aqui mais vou trabalhar com médio. Nova fase dos sucessos. Central Park e Reserva Central Park. E bem no finalzinho aqui no 4, vou trabalhar um pouco mais com o agudo, dar um brilhozinho na minha voz. Nova fase dos sucessos. Ó. Central Park e Reserva Central Park. Aqui no 5, ó, como vocês podem ver na onda, ele tá bem aqui no finalzinho. Vou colocar aqui, então, em vez de colocar um High Pass, vou colocar um Low Pass, tá ok? Só vai passar as baixas mesmo, então vou fazer um corte aqui. Nova fase dos sucessos. Central Park e Reserva Central Park. Olha só como é que ficou, hein? Vamos ouvir então, sem o processamento do equalizador e com o equalizador. Nova fase dos sucessos. Ó. Central Park e Reserva Central Park. Com terrenos a partir de 200. Tem uma limpada bem legal, hein? Vamos adicionar mais um componente, que mais um plugin. Nós vamos aqui em RIA Comp e vamos colocar um compressor agora. Vamos fazer a análise aqui pelo threshold. Vamos ver aqui onde que está o nosso áudio. Nova fase dos sucessos. Central Park e Reserva. E você vai prestar atenção em 2 pontos. Aqui, quando ele começar a atingir, e o vermelho que ele está cortando. Quando aparecer o vermelho, é que ele está tirando do áudio. Nova fase dos sucessos. Central Park e Reserva. Nessas explosões ele está cortando. Então vamos colocar aqui um ataque um pouco mais rápido, o release um pouco mais rápido, o ratio em média de 3 ou 4, depende da sua voz. Aqui como a voz ela tá um pouco mais suave, vamos colocar aqui em 3, tá? E vamos dar uma aumentadinha aqui. Nova fase dos sucessos. Central Park e Reserva Central Park. Perfeito, já está aí, então vamos colocar aqui no Wet, aumentar um pouquinho a saída. Nova fase dos sucessos. Central Park e Reserva Central Park. Terrenos a partir... Perfeito, tá aí então, já processado certinho, bonitinho, aqui na nossa voz, com equalizador para limpeza, dando um pezinho ali no grave, e também o RIA Comp para dar uma comprimida. Vamos colocar mais um compressor. E o que a gente precisa aqui? Dar uma limpada mais ainda no nosso áudio. E o que nós vamos colocar aqui agora? Vamos colocar aqui um compressor multibanda. Você vai vir aqui, abrir novamente o Cocos e vamos em RIA X Comp, tá ok? Nós vamos trabalhar com a multibanda, então vamos trabalhar com compressor em determinadas frequências. Vamos começar aqui no nosso grave. Nova fase dos sucessos. Central Park e Reserva Central Park. Percebe-se que ele deu um pouquinho mais de peso. O agudo. Nova fase dos sucessos. Central Park e Reserva Central Park. Terrenos a partir de 200 metros quadrados. Subindo um pouquinho a saída. A apenas 2 quilômetros do centro, com opção de loteamento aberto ou fechado. Infraestrutura completa. Perfeito, tá aí. E vamos adicionar aqui para finalizarmos na nossa voz um limiter. Não deixar ele ultrapassar ali o -7, -8. Nova fase dos sucessos. Central Park e Reserva Central Park. Terrenos a partir de 200 metros quadrados, a apenas 2 quilômetros do centro, com opção de loteamento. Vamos então ouvir para ver como é que ficou, desativando aqui o processamento da nossa voz. Nova fase do sucesso. E ligando. Central Park e Reserva Central Park. Olha só como é que foi, hein? Terrenos a partir de 200. Já a primeira parte já está pronta, que é gravação
e dê uma processada aqui na nossa voz para dar mais vida. Claro que depois a gente pode modificar um pouco isso daqui, por quê? Nós vamos colocar as nossas trilhas aqui agora. Vamos começar com uma trilha, deixa eu ouvir aqui. Isso, vamos começar com uma trilha bem padrãozinha aqui na nossa voz e vamos finalizar com outra aqui. Eu estou utilizando umas trilhas diferentes do que eu tinha escolhido para este comercial. Por quê? Por causa de direitos autorais. Então eu coloquei a trilha original deste comercial. Eu tinha gravado e produzido esse vídeo, só que daí o YouTube me bloqueou por causa dos direitos autorais na trilha. Só que essa daqui são trilhas que eu encontrei no próprio YouTube, dentro mesmo da biblioteca do YouTube, então são livres de direitos autorais. E você pode utilizar aí sem problema nenhum nas suas produções. Então vamos fazer aqui então, dar um zoomzinho para aumentar e diminuir o zoom, usando aqui o scroll do mouse ali, a bolinha do mouse, tá ok? Vamos ver aqui como é que ficou então. A Moura Leite está lançando uma nova... A Moura Leite está lançando uma nova fase do sucesso. Ó, vamos então fazer aqui agora. Nessa track selecionada, você dá um clique, vamos apertar a tecla aqui, ó, V, para aparecer o controle de automação do volume. O que nós precisamos? Clicando aqui no nosso áudio, vamos baixar aqui um pouquinho o volume desse áudio que está um pouco alto. Bem um pouco mesmo, tá ok? Ali, ó, baixamos ali em média de 2 dB. Vamos ouvir agora. A Moura Leite está lançando uma... Perfeito, ó. Agora vamos começar agora a automação. O que nós vamos fazer? Bem aqui, quando começar a nossa voz, vamos colocar aqui e abaixar o volume. Shift, dá um clique e Shift, outro clique. Pronto, baixamos aqui um pouquinho, bem suave. A Moura Leite está lançando uma nova fase dos sucessos. Central Park e Reserva Central Park. Terrenos a partir de 200 metros. Ó, aqui ela mudou de tom e deu mais batida. Vamos fazer o seguinte, baixar aqui um pouquinho. Pronto. A partir de 200 metros quadrados, a apenas 2 quilômetros do centro, com opção de loteamento aberto ou fechado, infraestrutura completa, lazer e qualidade Moura Leite. Prontinho, qualidade Moura Leite. Agora eu quero entrar com outra trilha aqui no meu comercial. Vem aqui em cima e vou dar aqui um S que eu quero tirar esse intervalo em branco, eu não quero. E vou entrar com essa trilha aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer é entrar na batida. Qualidade Moura Leite. Pum, pum. Aqui, ó, vamos entrar, Moura Leite. Qualidade Moura Leite. Aqui nós vamos cortar essa trilha e vamos dar um fade out, ó, vindo bem no cantinho na parte superior. Qualidade Moura Leite. Ó, perfeito, hein? Só que o que acontece é o seguinte, essa nova trilha que entrou, ela tá muito alta, vamos cortar um pouquinho, então... Aqui, menos 3 dB, que essa trilha é um pouco mais alta. Qualidade Moura Leite. Sempre dando uma olhada aqui no VU para ver se ela tá numa altura legal. Qualidade Moura Leite. Preços a partir... Perfeito. O que acontece? Vamos fazer a mesma coisa aqui agora, colocar uma barra de automação. Aqui nós vamos apertar o V novamente para ele abrir aqui o controle de automação e vamos lá. Qualidade Moura Leite. Ó, vamos começar um pouquinho antes e baixar aqui, ó, Shift, tá ok? Para baixar aqui o volume. Preços a partir de 8. Baixar um pouco mais, a trilha ainda tá um pouco alta, vamos baixar ela no geral. Moura Leite. Preços a partir de 89.900. Bem melhor, hein? Parcelamento direto. Parcelas que... Ó, aqui tá um pouco longe, então vamos tirar esse pedacinho, vamos deixar mais próximo aqui. Então vamos deletar. Pagamento direto. Parcelas que iniciam em pagamento direto. Parcelas que iniciam em apenas R$ 692. Ó, aqui ainda tá longe. Vamos aproximar um pouquinho. Selecionamos, deletamos, não tanto para não atrapalhar o nosso comercial. R$ 2. Consulte as condições com o seu corretor credenciado ou visite o nosso estande. Mais informações em... Aqui também tá um pouquinho longe, eu não quero essa distância aqui da nossa voz, tá ok? Um pouquinho mais próximo. Mais informações em Avaré. Aqui também tá um pouco longe, então você tem que prestar bem a atenção no que você faz aqui, ó, nas suas produções. Ó, feito isso, vamos aproximar um pouco mais. Em avaré.mouraleite.com.br. Prontinho, já está finalizado, só que eu quero finalizar agora com a trilha. O que acontece? A trilha é muito grande, vou pegar aqui no final, S,
e vou jogar ela para cá. Porque eu vou fazer o corte aqui na minha trilha, ó. Vou tirar aqui e vou cortar bem aqui, ó. S e essa aqui eu vou tirar. E quero pegar esse finalzinho aqui da trilha. Ó, perfeito. Vamos pegar aqui então, ó. Então nós vamos pegar aqui, ó, a batida com batida. Mouralente.com.br. Vamos ver aqui onde que tá a nossa próxima batida. Aqui, perfeito. Essa é a nossa batida que a gente quer, ó. Vamos colocar bem aqui. Mouralente.com.br. Vamos baixar um pouquinho aqui só para não incomodar na batida. Mouralente.com.br. Aqui vamos subir, mas bem pouco, hein, ó. Vamos aumentar aqui o zoom e vamos aumentar bem pouquinho. Mouralente.com.br. Perfeito, tá aí, ó, bem mixado. Vamos ouvir agora o nosso comercial para ver como é que ficou. A Mouralente está lançando uma nova fase do sucesso. Um pouquinho mais. Central Park e Reserva Central Park. Terrenos a partir de 200 metros quadrados, a apenas 2 quilômetros do centro, com opção de loteamento aberto ou fechado. Bom, hein? Bom, agora a nossa voz está precisando de um pouquinho de brilho, um reverb, mas bem leve, bem sutil mesmo. Vamos ir aqui no FX, vamos aqui adicionar e vamos em Reverb. Vamos adicionar esse efeito. Vamos pegar aqui, ó, Sweet Verb, tá ok? Bem suave. Aqui no Echo nós vamos tirar, tá ok? E esse Wet, que é o controle do efeito. Aqui o Dry, o original da sua voz, e o Verb. E o Wet, vamos baixar bem, tá ok? E vamos agora dar um play. A Mouralente está lançando uma nova fase dos sucessos. Posso aumentar Central demais. Park e Reserva Central Park. Terrenos a partir de 200 metros quadrados, a apenas 2 quilômetros do centro, com opção de loteamento aberto ou fechado. Infraestrutura completa, lazer e qualidade Mouralente. Preços a partir de 8. Tá, o que acontece? Vamos então, olha só na minha voz, vou dar um solo aqui para que possamos ouvir como é que tá esse reverb na nossa voz. Está lançando uma nova fase dos sucessos. Central Park e Reserva Central Park. Leve. Só que sempre lembrando, quando colocar o efeito de reverb na sua voz, é bem leve, bem sutil mesmo. Ele não é uma música para você exagerar. Feito isso, vamos desativar. Central Park e Reserva Central Park. Perfeito. E o nosso comercial já está pronto para exportar? Não, calma, que agora nós vamos finalizar. E como vamos fazer isso? Aqui na minha mixer, na minha master final, eu tenho que colocar alguns plugins para grudar esse comercial, tá ok? Vamos aqui no FX, abrir ele aqui. Então primeira coisa, vamos colocar aqui um compressor para dar uma junção nesse áudio. Central Park e Reserva Central Park. Terrenos a partir de 200 metros quadrados, a apenas 2 quilômetros do centro. O release e o ataque pode deixar bem suave, tá? Diferente da voz, ele não pode ser bem rígido. E claro, no ratio, mais suave um pouco aqui para segurar. Central Park e Reserva Central Park. Terrenos a partir de... Perfeito, já fizemos a nossa parte. Vamos agora colocar um equalizador para dar uma segurada, subir onde que precisa ali no nosso comercial. Central Park e Reserva Central Park. Terrenos a partir de 200 metros quadrados, a apenas 2 quilômetros do centro, com opção de loteamento aberto ou fechado. Bom, ficou bom, hein? Vamos colocar mais um, eu quero colocar aqui bastante mesmo peso nesse comercial. Central Park e Reserva Central Park. Terrenos a partir de 200 metros quadrados, a apenas 2 quilômetros do centro, com opção... Perfeito, e vamos, claro, adicionar aqui um limiter para podermos segurar o nosso comercial. Lembrando que o limiter, ele tem que ser bem suave, que esse comercial, principalmente, ele vai rodar no rádio e também na televisão. Vamos lá? Central Park e Reserva Central Park. Terrenos a partir de 200 metros quadrados, a apenas 2 quilômetros do centro, com opção de loteamento aberto ou fechado. Infraestrutura completa. Altura boa, não está extrapolando. Perfeito, está aí finalizado o nosso comercial. Vamos fazer um teste agora, sem os plugins na master final e com os plugins. A Mouralente está lançando uma nova fase dos sucessos. Central Park e Reserva Central Park. Mais um comercial. Então o que acontece? Nós temos plugins na voz para dar peso e fazer o casamento com a trilha. Mixamos sempre os plugins na master final,
você tem que colocar quando o seu comercial já está mixado, totalmente pronto, tá ok? A Moura Leite está lançando uma nova fase dos sucessos. Central Park e Reserva Central Park. Perfeito, já está aí. Agora é a hora, tá, claro, de fazermos a exportação. Você vai selecionar, fazendo isso aqui, ó, clicando com o seu mouse aqui em cima, segurando, selecionando todo o material, arquivo, renderizar. Aqui, imobiliária, @Júnior Pinheiro Voz, tá ok? Vamos procurar a pasta que eu quero salvar renderizado. Vou salvar em 44:100, estéreo e em Wave. Nada de salvar os seus comerciais em MP3, tá ok? E renderizar aqui o nosso arquivo. Pronto, ele já renderizou, tá aqui, ó, bonito, bem feitinho o nosso comercial. Vamos abrir a pasta aqui para ouvir o nosso comercial e ver como é que ficou aí na finalização. Ouvindo aqui então o comercial da nossa imobiliária. A Moura Leite está lançando uma nova fase dos sucessos. Central Park e Reserva Central Park. Terrenos a partir de 200 metros quadrados, a apenas 2 quilômetros do centro, bem suave, com opção de loteamento aberto ou fechado. Infraestrutura completa, lazer e qualidade Moura Leite. Preços a partir de R$ 89.900 com parcelamento direto. Parcelas que iniciam em apenas R$ 692. Consulte as condições com o seu corretor credenciado ou visite o nosso estande. Mais informações em avaré.mouraleite.com.br. Prontinho, tá aí, perfeito. Um comercial produzido aqui no nosso Reaper. Vamos fechar aqui. Claro, já vamos salvar aqui o nosso projeto, tudo certinho, para colocarmos aqui. Então, ó, Moura Leite. Perfeito. Por que temos que salvar aqui o nosso projeto? Porque se de repente temos aqui todo o projeto, trilhas e efeitos, por isso que eu sempre falo, não vá produzir os seus comerciais no SoundForte, que ele não foi criado para isso. Para você que tiver que fazer alguma alteração, trocar um telefone, uma correção, o seu projeto está completo. Só vir aqui, gravar na parte que necessita e pronto, exportar novamente e mandar para o cliente. Tudo com plugin pronto. Plugin na voz perfeito e funcionando redondinho. E daí, gostou desse vídeo completo explicando como é que eu faço configurando a placa de áudio, gravando, processando a voz, mixando, depois, claro, finalizando aí na masterização no nosso Reaper e exportando em Wave para mandar para o cliente. Se merece a sua curtida, já clica o dedo aí, também compartilha esse vídeo com outros profissionais que queiram aprender mais de produção de comercial no Reaper ou está começando, para quem quer gravar a sua voz, e também se inscreva no nosso canal que toda semana tem novidade por aqui. Se você quer saber como é que faz para instalar o Reaper aí na sua máquina, clique nesse vídeo aqui que eu explico certinho para você. Até a próxima.